Olá, sejam bem-vindos a mais um Open Insights. Esse é seu espaço para conversas profundas e relevantes sobre temas que estão moldando o nosso tempo. Uma janela para ideias inovadoras, projetos inspiradores, carreiras de sucesso e teorias transformadoras. Eu sou Carlos Totti, publicitário, especialista em marketing e diretor do Grupo Inova. O nosso propósito aqui é sempre trazer especialistas e profissionais de diversas áreas para compartilhar seu conhecimento, iniciativas e histórias que fazem a diferença. No Open Insights de hoje, vamos adentrar no universo da educação e da defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Há pessoas que dedicam não apenas seu conhecimento, mas também sua sensibilidade e energia para transformar realidades. Nosso convidado de hoje é uma dessas pessoas. Com mais de 2 décadas de atuação, ele construiu sua trajetória pautada pelo compromisso com a proteção integral da infância e juventude. Atuou como assessor no Ministério Público do Rio Grande do Sul, como educador social em comunidades vulneráveis e também como articulador entre escolas, órgãos públicos e redes de proteção. Sua experiência abrange desde o combate à violência escolar e doméstica até temas como evasão escolar, educação especial, homeschooling, medidas disciplinares e mediação de conflitos. Na esfera acadêmica, é especialista em direito de família, mediação e direito da criança. Mestre em educação com pesquisa sobre bullying escolar e atualmente doutorando bolsista CAPES com foco em cultura de paz, é também fundador da LUME, Criança e Adolescente, consultoria que nasceu da escuta atenta às necessidades das escolas e que promove encontros, formações, rodas de conversa para gestores, professores, alunos e famílias, com o objetivo de criar um ambiente escolar mais seguro, acolhedor e transformador. Hoje vamos conhecer a história, as inspirações e as vivências que dão vida a este trabalho e entender como a educação pode ser um agente real de transformação social. Com vocês, Edgar Abraão, seja bem-vindo. Muito obrigado, Carlos Totti. Muito obrigado pelo convite de participar do programa Open Insights e do canal Republic. É um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece, Edgar. A gente tem certeza que esse papo vai ajudar muitas pessoas que estão em casa enfrentando justamente o principal problema que a gente vai abordar aqui. Mas eu queria, como sendo redundante, começar do começo. Vamos lá atrás. Quando e como surgiu em você o interesse em trabalhar com infância, juventude e educação? Carlos, interessante a tua pergunta, porque me faz pensar, logicamente, sobre a minha trajetória, né? Eu vou te dizer que, desde quando eu ingressei na área do direito, essa intenção de trabalhar com a parte humana do direito prevaleceu. No curso da vida acadêmica, desenvolvendo a questão dos estágios acadêmicos, eu não me dei tão por satisfeito assim nas tradicionais áreas, né? Esse incômodo, esse desconforto em outras áreas do direito me levou a confirmar a minha vocação para trabalhar com essa parte humana, né? Eu já tenho uma vocação para trabalhar com crianças e adolescentes. Então eu aproveitei e quis intencionalmente buscar um conhecimento nessa área específica, o que me levou então a procurar estágios na matéria da infância e da juventude. E qual foi o momento da tua vida e carreira que tu confirmou que esse era o teu caminho? Olha só, tem coisas que acontecem na vida da gente que são inesquecíveis. A primeira vez que eu cheguei numa instituição como estagiário na área da infância e da juventude, sabe aquele dia em que a gente chegou no ambiente de trabalho, não fomos apresentados para ninguém ainda porque eu cheguei mais cedo, sentei na minha mesa para esperar a chefia chegar e tinha alguns documentos em cima da minha mesa. E o primeiro documento, o único e exclusivo documento que eu peguei e corri os olhos, falava da notícia da tentativa da rede de proteção em localizar uma criança. E no curso desse documento, a narrativa era no sentido de que havia sido logrado êxito em localizar essa criança, que foi identificada morando com um pai alcoolista e uma mãe deficiente mental, em uma cocheira com 2 cavalos. Isso como o meu primeiro documento oficial em um dia de estágio. Nesse momento eu confirmei, é aqui que eu tenho que permanecer, é nessa área que eu vou continuar. E durante esse período de graduação, além desse exemplo que tu deu, que foi ali o momento da virada de chave, quais experiências que marcaram esse teu entendimento e essa visão de que precisava haver uma proteção para criança e para adolescente? Já foi desde essa fase ou ele veio depois? Não, já foi desde essa fase.
a oportunidade que eu tive, Carlos Totti, de conhecer profissionais tão dedicados na matéria da infância e juventude, favoreceram o amadurecimento dessa minha iniciativa, né, dessa minha intenção. Porque esse estágio, trabalhar na área da infância e juventude, é impossível com que tu tenha uma dedicação exclusiva sob um foco. Tu não consegue trabalhar a área da infância e juventude exclusivamente para garantir um direito de uma criança. Esse direito está relacionado a vários outros. Muitas vezes tu queres garantir o direito à educação, mas ele também está relacionado a uma questão familiar, a uma questão de alimentação, uma questão inclusive de saúde. Então, assim, falar sobre o universo da infância e da juventude é falar sobre todos os outros contextos que não podem ser dissociados da infância. E nesse trabalho em comunidades vulneráveis, quais lições talvez assim mais tenham te impactado? Por incrível que pareça, não é só a falta de estrutura material, Totti, e de serviço social, assistencial que prevalece. Nesse contato com comunidades vulneráveis, e nem tanto vulneráveis assim, outras experiências que depois a gente pode falar, para não restringir a um público vulnerável financeiramente, o que mais me chamou a atenção também é a carência afetiva, a carência emocional, no sentido de crianças e adolescentes estranharem o comportamento de uma outra pessoa voltada para ela e dedicada para a atenção. E eu traduzo isso por uma pergunta que foi feita para mim por uma adolescente em uma dessas comunidades, quando no curso de um trabalho que eu estava desenvolvendo, eu aplicava sempre o mesmo comportamento. Todos que eu encontrava, todas as crianças e adolescentes que eu encontrava, eu perguntava: oi, tudo bem contigo? Que é uma frase que eu costumo dizer para todo mundo. Ela respondeu isso no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, até que um momento ela veio com um tom um pouco resignada, irritada, questionando: professor, por que tu me pergunta todo dia se está tudo bem comigo? Tem alguma coisa de errado comigo? Mas ela perguntou isso com incômodo. Naquele momento eu percebi que essa pergunta não era feita para ela. Ela não estava acostumada a dizer sobre as coisas que ela sentia, se ela estava bem ou não. E isso foi identificado posteriormente em outras conversas que eu tive com ela. Mas essa pergunta para mim foi reveladora. Mostra essa carência de atenção, de afetividade e de respeito que a infância e a juventude merece. Tu trouxe um aspecto importante, porque as pessoas costumam pensar que o problema está só em quem tem baixa renda ou tem menos acesso. Sim. Mas existem problemas também em todos os tipos de família. Sim. Sim, não dá para restringir uma questão econômica. Eu frequento, eu participo de atividades em várias escolas, instituições de ensino, sejam particulares, comunitárias ou públicas. E o meu diálogo com as crianças e com os adolescentes, com os alunos em si, que são de diversas idades, ele não se limita a uma informação, a um diálogo acadêmico, informativo, de conteúdo sobre infância e juventude. Muito antes disso, eu preciso, em primeiro lugar, me aproximar deles, né? Conquistar a segurança, conquistar a confiança desse público. Né? E isso eu faço através de uma conversa simples, através da convivência que se tem no dia a dia. E são gestos, e são palavras, e são assuntos que a gente conversa que permitem identificar justamente a ausência de afetividade e de experiências emocionais desses alunos com a sua própria família. Isso é muito revelador, é muito triste, vou te dizer a palavra assim, chama muito atenção, independente da classe social e independente da idade do estudante. E com isso tudo veio o projeto, a tua empresa e o projeto que tu está desenvolvendo recentemente. Trazendo para as pessoas que estão nos acompanhando, né, quando e de que forma nasceu a ideia do projeto Lume? Totti, olha só, trabalhar com a infância e da juventude me permitiu uma experiência muito ampla, porque no universo da infância e juventude, como eu disse, a gente transita em todos os aspectos. Vai desde a questão do direito à educação, que a gente não consegue afastar do próprio tema perverso que é a violência sexual, né, do abuso sexual. Nisso tudo, dentro da questão da infância e juventude, eu encontrei uma vocação maior para me dedicar ao aspecto do direito à educação.
Só que o direito à educação, para ele se tornar efetivo, Totti, ele precisa de muitos parceiros. Não adianta a gente ter aquela falsa compreensão de que o poder público é exclusivamente o responsável por essa garantia. Porque, considerando a nossa realidade social, essa questão não vai ser efetiva só por uma atuação do poder público. A partir disso, eu idealizei um projeto que é o chamado Projeto Vagalume, né, em que todas as esferas responsáveis pela educação, no caso, o poder público, a gestão escolar, os professores, os próprios alunos, em especial os pais e responsáveis legais por esses estudantes, né, são chamados à responsabilidade para que, em conjunto, desenvolvam ações em favor da educação. Em especial, nesse ponto, a gente fala de uma demanda que só se vê crescente, que é a questão da violência escolar e a necessidade efetiva de se combater o bullying escolar. E teve algum gatilho, uma necessidade observada específico que te fez perceber que era o momento de montar essa consultoria e esse projeto? Sim, sim, teve. E vou te dizer que foi um senhor gatilho. Porque o que acontece? A gente vai aperfeiçoando o trabalho, como qualquer profissional, a gente aperfeiçoa o trabalho a partir do desenvolvimento, né, da sua atividade. Inicialmente, eu dedicava parte do meu trabalho para conversas, informação de gestores escolares e professores, nessa questão de como proceder nos casos de violência escolar, justamente para, além de garantir o direito à educação e de proteger a criança e o adolescente, também atender uma outra demanda que é muito necessária, que é a acolhida e a escuta dos professores, né? Também a proteção dos professores. E essas palestras, essas conversas exclusivamente com a gestão escolar e com os professores, não permitiam eu alcançar uma efetividade. Então, justamente a partir disso, eu pensei na realização e idealizei o Projeto Vagalume para que, por meio de 8 fases, né, eu pudesse trabalhar especificamente não com uma escola, mas efetivamente com cada turma. É um trabalho muito mais focado, né, e destinado para um público específico, aonde uma escola que me convide para fazer esse trabalho vai ter um trabalho voltado para uma turma específica e nada faz concluir que, se me convidar para trabalhar com outra turma, o mesmo método vai ser utilizado. Por que não? Cada turma é diferente uma da outra e o mapa da violência que é realizado é distinto também. E, efetivamente, assim, quando tu aplica esse projeto, tu vai para dentro da escola, quais são os principais passos, o que acontece, como é que tu consegue chegar a algum diagnóstico e depois de ter o diagnóstico, como que tu passa adiante para quais pessoas ou dentro desse circuito, desse círculo, né, escola, família e alunos? Totti, olha só. Distribui isso. Obrigado pela pergunta. Eu já antecipo que eu sou uma pessoa muito idealista. Então, eu começo a falar da infância e da juventude, eu começo a ficar nervoso. Então, eu vou me conter aqui para poder te explicar o passo a passo. Vamos lá, pode ir muito tranquilo, a gente tem tempo. Uma das primeiras coisas que eu comentei contigo é que esse trabalho, o trabalho do Projeto Vagalume, ele consiste basicamente, a base dele está no foco da confiança e da segurança que os alunos têm com relação à minha pessoa, no caso profissional. Eu costumo dizer o seguinte, Totti, se a questão da violência escolar e do bullying escolar fosse resolvida com uma receita de bolo, nem as visitas da escola, as visitas na escola eu precisaria realizar, porque eu mandaria um manual por e-mail, os gestores iriam ler, o poder público iria ler, os pais e os alunos também, e tudo resolvido. Mas a questão está na particularidade. Como eu disse, uma turma é diferente da outra, e esse mapeamento da diferença e da violência escolar, ele é distinto para cada grupo, respeitando inclusive as idades dos estudantes. Uma vez que eu ingresse numa escola, o primeiro momento que eu tenho que fazer, a primeira atividade, é reconhecer o ambiente, me apresentar para os estudantes, né, e reconhecer a vida dos estudantes. Eu não posso chegar já apresentando um conteúdo. E isso a gente faz como? Como a gente está habituado a fazer na vida social. Eu preciso saber quem é o Carlos Totti, o que ele faz, né, como é que ele vive.
e permito que as crianças e adolescentes também me perguntem sobre a minha vida. Eu não me apresento. Eu chego numa sala de aula e digo, eu peço para os professores e para a diretora, não me diz nem meu nome, porque eu quero que os estudantes perguntem, qual é o teu nome? E aí, a partir disso, a partir da curiosidade, eles vão então tendo acesso a mim. Esse trabalho, ele é desenvolvido em 8 fases, e eu te digo da especificidade e do carinho atencioso com os alunos, porque ele é desenvolvido, ele permite 4 fases exclusivamente com as turmas dentro da sala de aula por um turno inteiro. E aí, Carlos, a gente chega num ponto muito importante, estou me estendendo na resposta, desculpa. Não, a gente tem tempo para isso. É importante entendermos todos como que o projeto funciona. Isso, porque como eu me estendo na resposta pela necessidade de destacar um dos pontos mais importantes. Porque das 8 fases desse projeto, 4 delas são desenvolvidas dentro da sala de aula, exclusivamente com as turmas, por um turno inteiro. O que eu quero dizer com isso? A instituição de ensino, ela está tão dedicada para o combate à violência escolar que ela permite que um outro profissional qualificado, no caso como eu, ingresse no seu espaço e fique 4 manhãs inteiras. Ou seja, sob outros olhos, há quem questione, eu vou perder, outras gestões iriam questionar, eu vou perder 4 manhãs de conteúdo? Né? Só que a questão é que nós também estamos apresentando um outro conteúdo. Isso também está sendo trabalhado e é apresentado, então, um conteúdo que que notoriamente faz falta e que está, então, se discutindo, rediscutindo da necessidade da sua aplicação. E nessa tua incursão, digamos assim, por dentro das turmas, à medida que vai conversando, conhecendo, reconhecendo todos os alunos, tu consegue, através desse contato, diagnosticar que aluno que está sofrendo algum tipo de violência, o bullying, tão falado, e que aluno que está provocando essa violência, ou até mesmo quando não é um outro aluno, pode ser até fora da escola, enfim, mas você consegue chegar então nesse diagnóstico. Sim, a intenção é essa. A proposta do projeto é que eu possa ingressar numa escola, que eu possa ingressar numa turma e efetivamente identificar qual é a situação de violência, tanto dos agressores quanto dos alunos vítimas. E isso acontece de que forma? Não só através das conversas coletivas, né? Porque nessa situação a gente tem que ter o cuidado de não pessoalizar. Isso eu digo para os alunos. Eu peço para nenhum aluno chegar para mim e diga, perdão, vou te usar como exemplo, tá, Totti? Um aluno se levanta levanta a mão e diz assim, o Totti bate no Edgar. Não, não é isso. A gente tem que identificar se há ou não agressão, não quem bate em quem, nesse momento. E às vezes a agressão pode ser física, pode ser verbal, pode ser psicológica, ela não é simplesmente só bater, né? Sim, Tem sim. um outro tipo de deixar um aluno acuado, Sim. dele não se sentir bem naquele ambiente. Sim. E aí entra nessa tua observação, Totti, a gente entra nas classificações do bullying, né? Que tem agressão física, agressão psicológica, e uma recorrente no ambiente estudantil é o bullying social, que acontece por meio da exclusão. Quem não conhece aqui, não tem na memória da sua infância, da sua vida escolar, alunos excluídos, se é que não foi excluído. Só vou voltar um pouquinho na resposta que eu não aperfeiçoei. A questão da identificação do agressor e da vítima não acontece no coletivo. Por ali eu tenho uma noção. Uma das propostas e uma das fases do projeto é justamente porque eu tenho o espaço de uma entrevista individual com cada um dos estudantes. E nessas entrevistas individuais, por uma série de perguntas, eu consigo iniciar o mapeamento, né? Muitas vezes o aluno não tem a exata compreensão do que ele está respondendo, mas por ali, depois por uma análise de dados, eu já consigo fazer uma associação. E muitas vezes, num primeiro momento, num primeiro relatório que eu faça, na segunda fase, eu não consigo identificar o agressor e a vítima. Mas lá na terceira fase, quando eu faço o terceiro relatório, paro para analisar, aí eu já identifico. Esse aluno aqui é o agressor, esse aluno aqui é a vítima. E mais, a riqueza disso, isso foi pego de surpresa. Porque com a prática, eu pensei que eu fosse identificar somente os agressores e as vítimas daquela turma. E para minha surpresa, mais de uma vez apareceu agressores de outras turmas, geralmente em série mais avançada, com relação aos alunos menores, né? Então isso como é que eu vou te dizer?
são as boas notícias do projeto. Não dá para dizer que são boas, né? Identificar mais um agressor que não estava sendo previsto, mas é um resultado positivo. Depois que o Edgar faz esse diagnóstico, encontra então nessa equação quem está agredindo, quem está sendo agredido, qual o próximo passo? Bom, e aí a gente fala de duas situações, Totti. Vamos pensar num cenário em que eu estou identificando a situação da infância, a situação da agressão, e muitas vezes outras situações que não estão relacionadas exclusivamente ao bullying. Podem vir notícias, por meio da revelação espontânea, acerca da violação de outros direitos da criança e do adolescente. Absurdamente, o mais horrível para mim é a questão do abuso sexual. Ou seja, tu entende e encontra problemas que têm referência dentro da escola, do ambiente escolar, e acaba encontrando também o que está fora do ambiente escolar. Com certeza. São dois caminhos, então. São dois caminhos. O que acontece? Se eu tenho notícia, conhecimento de uma violação de direito da criança relacionado à violência escolar ou não, de outra natureza, e é uma violação que exige uma providência urgente, então logo eu tenho acesso, eu já converso com a direção da escola e isso exige uma resolução para agora. Vamos pensar. E geralmente, a partir do momento em que aceita, né, autorizado, eu dou a minha sugestão enquanto profissional da área da infância e da juventude das providências a serem adotadas. Isso na situação de urgência. Porque, em tese, o trabalho que eu desenvolvo, através da realização dessas 8 fases, ao final dessas 8 fases, eu faço um relatório e apresento para a gestão, identificando os pontos dos alunos agressores e os pontos dos alunos vítimas e das testemunhas, sugerindo, então, as providências para cada um desses papéis do bullying, agressor, vítima e testemunha. E, às vezes, essa solução vai, dependendo do estilo do caso, evidentemente, que tu tem na mão, algumas vezes ela vai ser a solução tem que ser da escola, outras vezes tem que envolver a família e outras vezes tem que envolver, eu imagino que a polícia ou outros órgãos do poder público. Sim. Tu faz esse encaminhamento? Eu instruo a instituição de ensino a fazer, eu presto orientação, porque a representatividade está pela escola, né, oficialmente. Então, eu presto essa informação que, em tese, né, infelizmente, pela experiência que eu tenho, são informações que as escolas têm dificuldade de obter por meio das suas próprias mantenedoras. Às vezes o poder público e as outras autoridades não chegam a tempo dessa orientação, né? Então, eu chego justamente prestando esse serviço e dispensando, então, algumas orientações para esses enfrentamentos. E nesse tempo que tu está desenvolvendo o projeto, não sei se já existe um percentual ou uma ideia de que tipo de violência é que mais é recorrente dentro das turmas entre alunos, mas antes de tu responder essa pergunta, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Apresentamos o canal Republic, o seu novo destino intelectual na Soul TV, com programas de entrevistas e debates estimulantes, cursos, videoaulas, palestras, filmes e documentários inspiradores. Oferecemos uma programação rica em informação, cultura, história e pensamento crítico. Baixe agora o aplicativo da Soul TV e explore o mundo do Republic. Canal Republic, onde o conhecimento encontra você. Estamos de volta com o programa Open Insights. Hoje estou recebendo um convidado muito especial para discutirmos sobre infância protegida, o caminho da educação transformadora. Edgar, antes do intervalo, eu tinha te perguntado se nesses meses de projeto, que tu vem implementando o projeto Vagalume, tu já percebeu ou conseguiu chegar a um percentual de um tipo de violência que seja mais recorrente entre os alunos dentro das escolas? Totti, eu vou te dizer o seguinte, não sei se isso é uma notícia boa ou ruim, mas eu não consigo te afirmar um percentual específico com relação a um tipo de agressão. Isso porque, infelizmente, eu percebo dentro de cada sala de aula um universo de agressões de diferentes naturezas. Disso a gente vai desde a agressão física, quanto a agressão com relação à violência de gênero, né, racismo, né, questão de classe social, né, e agressões psicológicas.
Sem falar também, sem excluir, com perdão da redundância aqui, a questão da exclusão com relação aos estudantes, a exclusão social, no caso. Certo. Voltando um pouquinho ao começo de todo esse processo do projeto, enfim, da criação dele, por que tu escolheu o nome de Projeto Vagalume? Como eu te disse antes, o meu trabalho na área da infância e da juventude, ele começou por meio de palestras para gestão escolar e para professores. Quando eu senti a necessidade específica de abordar um público mais ingênuo, digamos assim, porque a criança não deixa e o adolescente não deixam de trazer a sua ingenuidade face à inexperiência da própria vida e imaturidade, eu quis batizar isso de uma maneira mais lúdica, né? Isso facilita algumas compreensões, eu creio nisso. Por isso, então, da expressão vagalume, que faz referência a um animal a um inseto, né? A um inseto que permeia fantasias, histórias, e, para quem tiver sorte, vivências na sua própria infância. E não deixa de trazer luz, né? Especialmente isso, principal resposta. Porque está diretamente relacionado ao nome da empresa, Lume. Certo. E como que funciona na prática quando, para alguém que quer chamar a tua empresa, contratar esse projeto ou conhecer esse projeto, como que são as vias que a pessoa chega até ti? Totti, olha só, falar sobre infância e juventude, apresentar um projeto desse, falar sobre educação, não é uma questão que eu consiga responder em 1 ou 2 minutos. Geralmente o que acontece são diferentes profissionais, diferentes escolas fazem contato comigo por meio do celular ou por meio da rede social e são objetivos. Como é que é o teu trabalho e quanto custa? E a minha resposta é sempre a mesma. Eu não tenho condições de te oferecer essa resposta de uma maneira objetiva sem conhecer a tua intenção, gestor, e saber qual é a tua verdadeira demanda. A gente precisa saber se tu queres trabalhar todas as turmas da tua escola, se tu queres trabalhar uma turma, qual é o perfil dessa turma, qual é a idade, quantos professores tem, porque isso acho que nós não falamos ainda, o projeto Vagalume tem 8 fases, 4 delas são destinadas para a criança, para o próprio aluno, mas outra é destinada para a própria gestão, outra é destinada para os professores que atendem essa turma, outra para os pais irresponsáveis. Retomando aquela ênfase que eu quis dar no início da nossa conversa, não tem como falar sobre prevenção e combate à violência sem que todos esses atores, essas instituições, estejam no mesmo passo. Os pais têm que ter conhecimento do que a escola está fazendo com relação a esse assunto, os alunos têm que estar conscientes do que a gestão está esperando deles, e os professores também têm que estar a par da vivência de cada um dos alunos. Porque muitas vezes o que acontece? Nas entrevistas individuais e na conversa coletiva, eu consigo obter uma informação relativamente significativa, não vou dizer nem relativamente significativa para a vida daquele estudante, que justifica, explica o comportamento dele em sala de aula, e essa informação é desconhecida pelo professor. E aí eu estou dizendo esse desconhecimento não é uma crítica negativa, porque o professor já tem uma série de demandas e não teve tempo de observar aquela particularidade. Então, a partir do momento em que eu faço esse raio-x e tenho essa identificação, eu levo para o professor essa informação sobre o aluno, nome fictício, obviamente, o João e a Maria, e aí, a partir da revelação dessa notícia, a gente consegue, então, fazer um trabalho conjunto. E aí vem a minha próxima pergunta, que é sobre a importância da escuta ativa. Sim. Talvez a escuta seja a ferramenta mais importante dentro do projeto e fora do projeto também. Sim. E a escuta é um desafio, né? Porque por isso que existem cursos específicos para realizar essa atividade, né? É muita responsabilidade, Totti. Primeiro pelo fato de que uma criança ou adolescente, e vamos não necessariamente restringir esse público, no caso dos adultos, quando o adulto vai fazer uma revelação de uma violência, tem que ter um profissional a pessoa que está ouvindo essa revelação tem que ter a responsabilidade e o cuidado em não revitimizar e não prejudicar ainda mais essa vivência. Sim, eu imagino que seja uma situação muito delicada. A pessoa precisa saber como que ela vai
Se ela tiver as ferramentas apropriadas para isso, e o conhecimento, né? Como que ela vai lidar com aquilo ali, né? Como que ela vai piorar aquela situação. Sim. E também manter a confiança daquele aluno, Sim. mesmo depois dele ter falado. Sim. E aí, eu como profissional te digo com absoluta certeza, né? Com absoluta convicção, nesse assunto não basta boa vontade. Não basta a boa vontade de querer ajudar uma criança ou adolescente, é preciso técnica, é preciso estudo, é preciso conhecimento. A gente não pode, falando em infância e juventude, correr o mínimo risco de prejudicar mais uma vez um estudante, uma criança ou adolescente, seja qual for a natureza da violência por ela vivida. E eu imagino que para construir esse projeto, tu acabou de trazer a importância das pessoas, de não ser qualquer pessoa, né? Que ela tenha um mínimo de embasamento para fazer isso. Uhum. Para montar esse projeto, tu fez muitos estudos, tu te baseou em autores e coisas que tu foi percebendo no teu mestrado e doutorado? Sim. E aí eu vou te referir, Totti, um somatório de experiências, né? Porque a vida acadêmica por si só não te permite, na minha opinião, o sucesso, o êxito nessas ações. A gente precisa do conhecimento e também da prática. Eu tive a felicidade de conhecer e ter excelentes professores na área da infância e juventude. Entre eles o saudoso e inesquecível Miguel Velasquez, que é o meu mentor e o grande influenciador a quem eu sempre dedico cada vitória minha, cada realização na área da infância e da juventude. Não bastasse, então, o estudo acadêmico, eu só consegui, por meio da prática efetiva e de ações, ter a segurança para realizar um trabalho efetivo. E nesse tempo que o projeto está sendo desenvolvido e está começando uma caminhada e uma jornada, digamos, com o projeto, já tem alguma história que tu possa citar, evidentemente, sem dizer de onde, pessoa, local, nome, mas que tu conseguiu ter um êxito positivo? Olha, o projeto conseguiu, entre tantas histórias, né, melhorar ou diminuir o impacto da violência em tantas crianças, mas um caso específico me marcou, mexeu comigo e eu fiz um trabalho maior em cima daquilo. Totti, eu vou te dizer o seguinte, esse trabalho, como qualquer outro trabalho na área da infância e da juventude, ele semeia e ele leva um tempo para produzir resultados, porque justamente o propósito é implementar medidas de conscientização e de prevenção. Ponto. Essa é uma questão. Outra questão é que o projeto ele te permite um benefício que é inegável. Antes a escola, na maioria das vezes, não sabia os casos de violência que possuía. Com o mapeamento que é feito, agora a escola sabe. E o desafio é, o que eu vou fazer com essas informações? Porque agora eu tenho que fazer. Ponto. Tu me pergunta sobre uma experiência que tenha sido significativa, desculpa. Sim, eu tenho uma e que eu gostaria de nunca ter ouvido, né? Que foi numa conversa individual com uma estudante de 12 anos, eu ter feito uma pergunta para ela, e eu perguntei assim para ela, tu é feliz na hora do recreio? E nesse momento ela silenciou e eu vi que os olhos estavam marejados. E ela disse que não. Eu conversei mais um pouco e no final da conversa eu perguntei para ela, fiz uma pergunta genérica. Tu queres me contar mais alguma coisa? Não perguntei sobre. E ela disse sim. 12 anos, uma estudante, e aí ela já me falou chorando. Eu não sou feliz na hora do recreio porque eu não aguento mais os olhares das pessoas que me observam demais. E eu sei os olhares que eu recebo. Ela disse com essa ênfase, com uma maturidade descabida para aquela idade. Por uma infeliz coincidência, ela é uma menina negra, linda, com os olhos que irradiam assim. E a única coisa que eu concluí e saí dessa experiência com o coração triste foi o fato de que essa menina, com 12 anos, revelou algo que ela nunca tinha revelado, porque ela disse isso para mim. Eu nunca falei isso para ninguém. E ela se permitiu chorar.
E por uma questão dessa, ninguém chora a primeira vez. Ela pode ser a primeira vez que ela tem externado, mas há quanto tempo ela carrega isso sozinha? E esse resultado, essa notícia que eu obtive, foi a partir do terceiro encontro que eu tive com ela. Volta para aquilo que eu destaquei, a necessidade de confiança e segurança do aluno para com o profissional, para que ele possa se sentir à vontade e te trazer informações, infelizmente, dessa natureza. E quais são os maiores desafios, assim, que tu acredita que existam para uma escola realmente implementar uma cultura de paz? O desconhecimento. E aqui eu falo desconhecimento não pelo sentido negligente ou pelo sentido descomprometido dos profissionais da educação, mas efetivamente no sentido de desconhecimento das legislações existentes que fazem com que a instituição de ensino desenvolva atividades de prevenção e conscientização à violência escolar. No Brasil, só para teres uma ideia, objetivamente, Carlos, nós temos 4 legislações que tratam da questão do bullying escolar. 2 delas remetem à obrigatoriedade da gestão escolar em fazer esse enfrentamento. E aí, eu vou te dizer, nós temos um universo eu precisaria de uns 4, 5, 6 programas contigo para falar sobre cada uma dessas leis. E aí eu ia te perguntar, em termos de legislação mesmo, o que ainda precisa avançar no Brasil para proteger ainda mais a criança e o adolescente? Tu acha que precisa de mais leis ou já existem o suficiente, só que elas têm que ser melhor trabalhadas? Olha, Totti, a gente tem uma legislação, a primeira legislação no Brasil, ela é de 2015, que instituiu o Programa Nacional de Combate à Intimidação Sistemática, o bullying. Depois teve uma legislação em 2016, que instituiu o Dia Nacional de Combate ao Bullying. Depois uma legislação em 2018, que alterou a LDB para tratar de assunto dessa natureza. Agora, em 2024, surgiu a lei que criminaliza o bullying. Tá? Ou seja, a gente tem leis num aspecto que abarca uma questão preventiva e a questão punitiva. Regra geral, em tese, nós já temos todos os campos atendidos, da prevenção e da punição. Agora tu me perguntas, o que falta efetivamente acontecer em termos de legislação? Eu diria que é necessário uma rede de atuação efetiva, profunda, séria e qualificada para atender o público da infância e juventude. Há pouco eu tive a felicidade de escutar a tua outra convidada, que falava sobre a questão de urbanismo, e ela citou aqui um conceito que eu desconhecia pela minha própria ignorância, que é a questão da cidade de 15 minutos, né? Onde tudo, segundo o que eu entendi, ela referia que tudo para o cidadão deveria ter acesso a todas as suas necessidades no entorno de 15 minutos da sua residência, da sua localidade. Seja ele para ir para a escola, para o trabalho, para um supermercado, para uma praça. Toda e qualquer necessidade levasse, em termos de mobilidade, no máximo 15 minutos de deslocamento, e até de bicicleta, a pé, enfim. Isso, e te peço desculpas, eu até não tenho segurança do nome da entrevista. Tiana, né? Tiana Bruschi. E isso fica a minha homenagem até para a Tiana, pelo conceito que ela me apresentou. E eu, como idealista da área da infância e juventude, eu pensei, esse conceito de cidade de 15 minutos deveria ser relativa também, remetida para a área da infância. Pudera cada criança vítima de violência ter uma rede de atendimento funcional a 15 minutos da sua localidade, da sua residência. Isso seria, assim, uma felicidade não só para a criança, mas para todos os atores que atuam na área da criança e do adolescente. Bom, muita coisa mudaria com isso, né? E até fosse mais perto, 10 minutos, 5 minutos, quem sabe, que nem ela falou, sobre cidades que estão tentando que seja 1 minuto. Isso. Seria melhor eu peguei do pressuposto 15 minutos, quanto menos, melhor. Como é que tu enxerga, eu imagino que de extrema importância, mas o papel da educação na construção dessa sociedade mais justa desde a infância, em que a criança entenda que ela não pode praticar violência? Um grande desafio, porque nós estamos falando dos seres mais inocentes que tem. E é importante destinar parte desse espaço, Totti, para uma compreensão. Quando a gente fala em bullying, a gente fala na vítima e no agressor. Existe uma tendência, o senso comum de punir o agressor, como de fato tem que ser punido,
né? Mas com uma visão de que ele não deve ser protegido. Isso não é verdade. O projeto Vagalume mostra, a gente também tem que proteger o agressor, sem desmerecer o que ele precisa ser repreendido, e também protege a vítima. Eu estou falando isso porque o desafio justamente é trazer para esse público, seja vítima, seja testemunha, seja agressor, o convencimento da necessidade de mudança de comportamento. Porque não adianta tu chegar para qualquer estudante e dizer, isso não pode. Se fosse isso, bastaria dizer uma vez, e o estudante ia deixar de fazer. O que há necessidade de fazer é justamente tu chegar para esse aluno agressor e fazer com ele um processo de reflexão, para que ele possa entender a razão pela qual ele não pode manter esse comportamento. Só depois que isso é efetivamente alcançado, é que esse aluno agressor vai ter. É o desafio de realizar. Conseguir dar esse passo. E a proposta, a felicidade desse projeto foi justamente em alguns momentos que eu já tive com outras escolas, para minha surpresa, 3 estudantes já se apresentaram para mim como agressor voluntariamente. Professor, eu sou agressor. Justamente eles sabem da reserva do assunto, né, se sentem com a confiança necessária para se apresentar e dizer justamente eu não quero continuar assim. Porque uma das questões que eu abordo também são as consequências do bullying na vida do agressor, na vida da vítima e na vida da testemunha. E ninguém, a partir do momento que é conhecedor desse cenário, vai querer a continuidade do seu agir. E todos os agentes nessa questão, todos os agentes envolvidos nesse cenário, digamos assim, são importantes, né? A família, os professores, os próprios alunos, que são os personagens, e também a questão do governo, né? Sim. Cada agente tem o seu papel, Mas eu acredito que, eu estou falando isso sem estudo nenhum de caso, sem aprofundamento nenhum, estou falando de uma percepção de mundo. Eu acredito que de todos esses, a família seja o mais importante. Porque se a criança recebe uma boa educação, ela tem uma boa orientação, desde o núcleo familiar lá da sua casa, ela já vai chegar na escola melhor educada, e consequentemente, estando melhor educada, ela também não vai, a família ou os agentes envolvidos vão precisar menos ainda do governo interferindo naquela situação para resolver aquele caso. Então eu acho que a educação familiar, no meu ponto de vista, seria assim a raiz principal de toda essa questão. Concordo absolutamente contigo, Totti. A questão é, infelizmente, hoje a gente tem um cenário de família bastante diverso. E muitas dessas famílias não têm a estrutura necessária, não é por escolha, eles não têm a estrutura necessária para conseguir oferecer o que uma criança precisa. E eu estou falando de educação, não estou falando nada de material. Eu estou falando de atitudes, de respeito, de virtudes, de compreensões, né? A partir do momento que isso inexiste, o trabalho da escola fica muito mais complicado, porque muitas vezes não basta nem corrigir, não basta só corrigir essa imperfeição do aluno. A imperfeição não é a melhor palavra, essa circunstância do aluno, né? Porque isso vai bater de frente com a própria família. Então, muitas vezes a escola intervém em função de uma falha pela qual o estudante não tem culpa e acaba também batendo de frente com a família desse estudante. Essa situação da família versus escola eu tenho percebido cada vez mais conflitante, mais difícil. E aí a gente não fala nem em estado social. Não. Né? O sentido de a responsabilização da família achar que a escola tem um dever que ela não tem, ou a escola, quando reporta um problema do aluno para a família se sente ofendida da escola estar falando aquilo sobre o filho dela, e aí, de vez de repreender o filho, repreende a professora. Enfim, essa equação é muito complicada. E tu acredita que esse modelo do teu projeto Vagalume, falando agora em replicação, né, em volume, um dia tu pensa em conseguir ter uma equipe maior e isso se deixar de ser só, vamos dizer, um estado e se tornar um país pulverizado? Penso, Totti, e ficaria muito feliz em alcançar esse objetivo. Mas nesse momento, eu acredito que uma dedicação exclusiva minha para esse projeto é o melhor passo. Acho que tudo que a gente empreende
a gente precisa fazer com cautela. Então, o projeto Vagalume vem sendo aplicado com cuidado e com o zelo que essa matéria exige, né? Não adianta, infelizmente, a gente querer fazer uma extensão disso tudo e acabar pecando. E eu digo pecando com quem justamente não deve ser violentado mais uma vez, que são as crianças e o adolescente. A gente está chegando ao fim da nossa entrevista, porque o tempo passou voando, viu? Sim, sim. É um assunto muito interessante e tá, como tu mesmo citaste, a gente pode voltar a falar sobre isso outras vezes, em outras esferas ou sobre outras abordagens. Obrigado, que bom. Eu sempre faço essa pergunta, essa brincadeira de reflexão com os convidados que vêm aqui. Se o Edgar de hoje encontrasse o Edgar com 18 anos de idade, que conselho tu daria para ti mesmo? Uau! Totti, eu não sei se eu daria um conselho para Edgar de 18 anos, mas eu faria um comentário com Edgar de 7, 8, 9, 10, 12 anos e todas as outras idades, né? Eu diria para ele, que bom que tu te tornou um profissional que consegue te proteger a partir de tudo aquilo que os outros não conseguiram te defender. É profundo. É uma boa reflexão. E encerrando esse ciclo do que a gente está conversando aqui sobre a criação do Projeto Vagalume, sobre a empresa, enfim, existe, mesmo que tu diga, eu preciso que esse projeto comece de uma forma menor no primeiro momento, para eu fazer todos os testes, eu ter todo o entendimento sobre tudo, para depois um dia, quem sabe, replicar. Mas existe uma meta a curto prazo de alguma coisa que, nem que seja para ti mesmo. Eu gostaria de ajudar X pessoas ou X escolas. Existe uma meta dentro do teu projeto? Existe, que é a democratização desse assunto. O que muitas escolas condicionam e limitam a iniciativa delas de fazer o contato comigo é pensando na limitação financeira. Falar sobre infância e juventude é um assunto raro e a gente precisa democratizar esses espaços. E eu peço para todos os públicos, para todas as instituições, nunca condicionarem a solicitação de um trabalho com base na questão financeira. Não. Uma questão está dissociada da outra e a gente precisa compartilhar as informações, não vendê-las. Muito bem. Edgar, eu quero te agradecer muito. Foi bastante elucidativo o assunto, enfim, tudo que a gente conversou aqui. Eu sei que pode ser muito mais profundo do que isso, né? Mas é importante esse tempo que a gente dedicou para quem está em casa possa refletir, pensar ou se enxergar dentro dessa situação. Obrigado pelo teu tempo, pelo teu conhecimento e por tudo que tu nos trouxe aqui. Totti, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, porque, como eu disse minutos antes, falar sobre infância e juventude é um tema complicado, é complexo. Falar sobre violação é falar sobre a complexidade desses fenômenos, né? E a gente precisa democratizar a pauta da infância e juventude, levar informação qualificada para todos os públicos, seja ele criança e adolescente, sejam pais, sejam adultos, sejam profissionais da rede de proteção. E a intenção desse programa é isso, é justamente democratizar essa informação e levar para mais pessoas. Ótimo, que bom. Parabéns para vocês. Para nós, né? Pelo teu trabalho também. Ótimo. E você que esteve nos acompanhando aqui, espero que tudo que a gente conversou, que tenha trazido um aprendizado, um novo conceito e que vocês possam estar abrindo a mente para refletir sobre novos caminhos e sobre coisas que vocês também querem mudar no mundo. Até o próximo programa.